Olá, estudante orgânica, vamos para a nossa segunda aula de revisão de compostos aromáticos. Nessa aula nós vamos falar sobre mecanismos de reação de composto aromático, alquilação de Friedel-Crafts, alquilação do benzeno, acilação de Friedel-Crafts, halogenação do benzeno, nitração do benzeno, sulfonação do benzeno, reação com um grupo substituinte do benzeno e a reação de Sandmeyer. Bom, então o exercício 4 propõe um mecanismo para cada reação a seguir. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho sobre a reação do benzeno. Então o benzeno ele reage basicamente a 5 reações principais, que é a halogenação, a nitração, sulfonação, acilação de Friedel-Crafts e a alquilação de Friedel-Crafts. O mecanismo da reação basicamente tem 2 etapas. No primeiro, o benzeno reage com o eletrófilo, tá? E ele forma um carbocátion com perda de aromaticidade. Na segunda, uma base retira o próton do carbocátion e restabelece a aromaticidade. Então aqui a gente tem aqui, tá, essas etapas ali. Então o benzeno reage com o eletrófilo, aí ele ocorre a perda da aromaticidade, ele é um dos contribuintes, esse é um dos contribuintes de ressonância, e aí por deslocalização de elétrons forma os outros contribuintes de ressonância. Tá? Mas de qualquer um dos contribuintes de ressonância, a base pode retirar o hidrogênio e aí então restaurar a aromaticidade e voilá. Então substituir o hidrogênio por um grupo, tá, diferente do hidrogênio, ocorreu aí uma substituição eletrofílica aromática. Tá? Então, aqui a única diferença entre as 5 é como o eletrófilo é gerado. Então, a gente tem que se preocupar com uma geração que é diferente da geração do eletrófilo. Depois, é tudo igual para todos os mecanismos citados anteriormente. Tá? Então, vamos para a resolução do item A. Então, no item A, o que a gente tem? Nós temos aqui esse composto, tá? E aí o ácido. Nesse caso aqui, o que a gente pode esperar? A nossa preocupação é a formação do carbocátion. Aqui a gente já sabe, ó, uma dupla ligação em meio ácido vai ocorrer uma adição tipo Markov-Nikov, no carbono mais hidrogenado. Esse H+ poderia ser H3O+, poderia ser o ácido sulfúrico, tá? Qualquer ácido que possa disponibilizar o próton. E aí, então vai ocorrer o quê? O nucleófilo é a ligação π, que vai capturar o próton do ácido, que está indicado aqui, tá? E aí então vai formar um carbocátion. Tá? Então nesse carbocátion é um carbocátion secundário. Bom, formou o carbocátion, você tem que se questionar. E aí, vai rearranjar esse carbocátion? Nesse caso, a gente tem que olhar para o vizinho. Ele pode ocorrer, nesse caso, o vizinho tem metila e hidrogênio. Então, pode ocorrer, se ocorrer um trocamento em 2-hidreto, que daí é preferencial em 2-hidreto aqui, vai formar que tipo de carbocátion? Mais estável ou de estabilidade igual ou menos estável? Nesse caso, mais estável. Então, a gente vai ter, sim, um deslocamento com 2-hidreto, tá? E aí a formação do carbocátion terciário, que é mais estável, do carbocátion secundário. Beleza, agora nós temos um anel benzênico, nosso eletrófilo. Só que o eletrófilo ele não é externo ao anel benzênico. Ele já está no grupo que está ligado ao anel. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai ter? Uma ciclização. Tá? Então, nesse caso aqui, ele vai tender a atacar aqui. Tá? E aí, cicliza. Pode ver que vai formar 1, 2, 3, 4, 5. Ciclizou com a metila e uma etila sobrando aqui, ó, nesse carbono. Então, ciclizou e gerou um carbocátion aqui. Ó. Então, agora já está ocorrendo a reação com o benzeno. Então, primeiro, a ligação π funciona como um nucleófilo, gera um carbocátion no anel, veja que esse carbocátion, tá? Nós teríamos aqui os três mais os outros 2, na verdade, com um total de 3 contribuintes de ressonância, mas a gente está trabalhando só
com um dos contribuintes, mas tem mais 2 contribuintes de ressonância. E aí, então, precisa o quê? Agora, qual é a primeira etapa? Então, é a formação do carbocátio. Tá? Alílico, né? A gente pode ter aqui um carbocátio alílico. E a segunda, uma base, retira o hidrogênio e restaura a aromaticidade. Então, está ali, ó, a base. Tá? Pode ser qualquer molécula aqui no meio que tenha par de elétrons ligantes, igual o próprio assim, a outra parte desse ácido foi liberada quando foi capturado o próton, então ela pode fazer esse trabalho aqui. Tá? E aí, então, uma reação ácido-base captura o próton, tá? O par de elétrons restaura a aromaticidade, e aí, então, nós temos o nosso produto e a nossa base protonada. Aí, olha lá, é o mecanismo de reação. Vamos para o item B. O item B é a mesma situação, é o estireno esse aqui, tá? Um anel com um grupo vinilo é o estireno. Então, os elétrons π vão funcionar como nucleófilo, vai capturar o próton do ácido, tá? E aí vai gerar o eletrófilo. Tá? Aqui não dá para pensar em ciclização. Por quê? Porque formaria um anel de 3 membros. Ele é muito tenso. Tá? A tensão angular dele é muito grande. Então, é mais fácil que esse eletrófilo, então, ao invés de ciclizar, vai ocorrer a reação com outro estireno que não tenha sido formado carbocátio nele. E aí, então, a gente vai ter, ele vai funcionar como nucleófilo e não o anel benzênico, nesse primeiro momento. E aí, então, a gente vai ter essa situação. Agora sim, ó, agora a gente tem a possibilidade de um anel suficientemente grande, tá? Vai formar aqui um anel com 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora, a ligação π do anel pode funcionar como nucleófilo. Então, a gente já tem aqui a primeira etapa, tá? Ligação π do anel benzênico funcionando como nucleófilo. A formação de um carbocátio, a fórmula aqui é com 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E que esse carbono vai ter uma metila, tá ele aqui, ó. E esse carbono vai ter uma fenila, tá? E aí, de novo, uma base qualquer que tenha par de elétrons ligantes captura o próton, tá? E aí o par de elétrons restaura a aromaticidade e voilá, nós temos aí o nosso produto e a base protonada. Okay? Exercício 5. Dê o produto da reação do benzeno em excesso com cada reagente a seguir. Então, o que a gente tem aqui com cada reagente a seguir. Tá? Vamos dar uma revisada. Aqui, basicamente, a gente está tendo reações ou de formação, né, que a gente já viu anteriormente, a propeno com o ácido fluorídrico, com o ácido, né, e a reação de alquilação de Friedel-Crafts. Vamos dar uma relembrada aqui. Então, a alquilação de Friedel-Crafts, benzeno, então, vai ter o quê? Vai ter a formação a nossa preocupação aqui é a formação do eletrófilo. Tá? Então, a ligação ali para ligantes do carbono e do cloro, ele ataca o alumínio, tá? E aí, nesse caso, forma o carbocátio, quando é possível. Esse carbocátio segue a primeira etapa, forma o carbocátio ali do anel e depois a base retira. Segunda etapa, restaura a aromaticidade. Tá? A dificuldade desse tipo de reação é que o anel benzênico alquilado ele fica mais reativo, então pode ocorrer polialquilação. Então é necessário excesso de benzeno para evitar a polialquilação e rearranjo carbocátio. Como formou carbocátio, ele rearranja. Bom? Então, aqui, por exemplo, com o clorobutano, uma parte vem a partir do carbocátio primário incipiente, tá? Só forma esse carbocátio primário incipiente porque ele está ligado ali no complexo com o cloro e o cloreto de alumínio, tá? Por isso que ele forma. E aí esse carbocátio incipiente ele tende a rearranjar para um carbocátio mais estável, que aqui no caso rearranjou para um carbocátio secundário e gerou ali o 2-fenilbutano, 65%. Mesmo assim, formou alguma coisa,
a partir do carbocátion primário incipiente. Tá? Aqui é um outro exemplo também de rearranjo. Primeiro formou um carbocátion incipiente primário, que rearranjou e formou o carbocátion terciário. O carbocátion terciário é tão mais estável que esse carbocátion primário incipiente que não formou nada do produto a partir do carbocátion primário incipiente, e 100% a partir do carbocátion terciário, que também ele está, assim, formando complexo. E aí, além disso, a gente pode usar uma vinila, um ácido que vai formar um carbocátion, e aí vai ser o nosso eletrófilo para reagir com o benzeno. E o próprio ácido sulfúrico ali, que protona aqui a hidroxila ela tende a sair, né? Forma um carbocátion, uma isopropila, né? Carbocátion isopropílico, e aí então temos a formação ali do cumeno. Tá? Então, voltando ali para a solução do nosso exercício, então, cloreto de isobutila mais cloreto de alumínio, tá? E aí reagindo com benzeno sempre. Aqui o nosso cloreto de isobutila aí, na estrutura de linha, né? Aqui, ó, essa é a ligação do carbono com o cloro, e aí então você pode ver aqui, ó, então nesse caso aqui, met, et, prop e but, né? Porém tem duas metilas aqui na ponta, por isso que é isso. E aí então vou pensar mecanicamente e já ir direto para o produto. É sempre bom pensar em termos mecânicos. Então o que a gente vai ter aqui? Ó? Vai formar um complexo aqui com o cloro e o cloreto de alumínio, tá? Vai gerar um carbocátion primário incipiente. E esse carbocátion primário incipiente, ele pode rearranjar. Aqui, ó, tem um hidrogênio, tá? Não aparece, mas tem. Então pode ocorrer uma deslocalização, um deslocamento 1,2-hidreto para cá, tá? E aí então de CH2 vai virar CH3 e gerar um carbocátion terciário, que é muito mais estável que o carbocátion primário incipiente. Tá? Lembra que esse carbocátion terciário ainda tem a vantagem de ele estar também complexado com o alumínio, pode estar complexado ali. Tá? E aí nesse caso aqui, ó, esse carbocátion terciário é que vai sofrer o ataque ali, tá? Da ligação π, né? Aí então vai formar um carbocátion, tá? A partir do anel benzênico, uma base vai retirar, então a gente vai ter aqui uma isopropila ligada no anel. Então está ali, ó. Tá ali o nosso produto. Tá? Vamos para o segundo agora, o propeno e o ácido clorídrico. Aqui então ó, o propeno, né, propeno. Nesse caso aqui, vai ser uma adição tipo Markov-Nikov, né? Então a ligação π vai capturar o próton aqui, o flúor vai sair na forma de fluoreto, servindo até como base na segunda etapa, tá? Para restaurar a aromaticidade. E aí então vai formar aqui carbocato. Esse tem 2 hidrogênios, aqui tem somente um, lembra? Adiciona no carbono mais hidrogenado. Então vai formar aqui um carbocato secundário, tá? Um carbocato secundário. E ele é que vai servir de eletrófilo. Então aqui está o carbocato secundário, abre o anel, forma o carbocato, a base retira o hidrogênio e voilá. Então a gente vai ter aqui uma isopropila ligada ao anel. Cloreto de neopentila com cloreto de alumínio. Então, aqui a gente tem esse cloreto de neopentila, lembra? Ó, então aqui ele é neo, e você tem um carbono, tá? Um carbono quaternário e um grupo CH2 ligado ao cloro, ao cloro, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o cloreto de neopentila. E aí, então, cloreto de alumínio. Então, vai ocorrer o quê? Vai formar um complexo com esse cloro, vai gerar um carbocation primário incipiente, e a gente sabe aqui que agora não tem como haver um deslocamento 1,2 hidreto, porque não tem hidrogênio aqui, mas pode ocorrer um deslocamento 2 metilo. Então, se uma metila se deslocar para cá, aí então a gente vai ter um carbocation terciário. E é esse carbocation terciário que vai reagir, tá, para formar o nosso produto. A base retira. Tá? Então essa é a estrutura aqui. Agora então, a gente tem essa estrutura, tá, formada aqui. Então pode ver que essa é a metila que deslocou daqui para cá.
e esse continua, tá, como CH2. Bom? E reação de cloro metano com cloreto de alumínio. Nesse caso aqui, ó, vai formar um complexo e agora vai ser um carbocátio metílico. Veja que esse complexo é tão interessante que o carbocátio metílico, que é muito instável, ele se forma. E ele vai ser o nosso eletrófilo no complexo, claro, carbocátio metílico, um carbocátio metílico incipiente, podemos chamar também, né? E aí então ocorre o ataque do carbocátio metílico incipiente, tá? E aí então a gente vai ter o quê? Vai ter o CH2 com o cloro ligado aqui. Mas esse cloro pode também formar, tendo cloreto de alumínio suficiente, tá? Pode formar de novo um carbocátio metílico incipiente de novo, que pode ser atacado por um outro anel benzênico. Tá? Então, no final das contas, o produto final vai ser esse aqui. Ó. Vai ser esse aqui. Tá? Então, as duas fenilas aqui de fenilmetano. Vamos para o exercício número 6. Dê o produto das reações seguintes, item A, B, C e D, onde A e B nós temos reações de alquilação de fibrocréditos, e C e D nós vamos estar pensando em reações de acilação de fibrocréditos. Então vamos lá, vamos seguir. Nesse caso aqui, ó, tem uma novidade, tá? O cloro está ligado a um carbono sp3, então é uma alquilação que a gente vai ter. Tá? Mas, nesse caso aqui, é colocada a água. Por quê? Porque o alumínio forma complexo com o oxigênio da carbonila. Então, tem que quebrar esse complexo para finalizar o processo. Aí, nesse caso, vai formar o quê? Ó? Aqui, de novo, ó, um carbocátio primário incipiente. Tá? Aqui, ó, temos o mecanismo. E esse carbocátio pode reagir. Tá? Pode reagir. Nesse caso aqui, agora, o que manda? Como é uma reação intramolecular, então a gente tem que olhar, mas ele pode haver um trocamento do hidreto e formar aqui um carbocátio secundário. Sim, mas ó, se reagir com carbocátio primário incipiente, qual vai ser o tamanho do ciclo? Porque a estabilidade do ciclo é que manda. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se houver um deslocamento do hidreto, nós vamos ter um ciclo com 5. Mais interessante, um ciclo com 6. Então, nesse caso, a gente vai ter um ciclo aqui com o anel ligado a um ciclo com 6 e a carbonila ali junto a ele. Tá? Se houvesse um deslocamento, formaria um carbocátio mais estável? Formaria, mas o ciclo não seria mais estável. Então, aí a preferência é para reagir com o carbocátio primário incipiente. Aqui no item B, a mesma coisa, a gente vai ter uma alquilação. A segunda etapa é por conta da carbonila, que não vai participar da reação, mas que pode complexar com alumínio. Então, nesse caso aqui, vai formar de novo um carbocátio primário incipiente. Poderia ter um deslocamento 2 inteiros para formar um carbocátio secundário, mas aí a pergunta, o tamanho do anel. Então, se o carbocátio ficar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se houver um deslocamento do hidreto, 1, 2, 3, 4. O anel, um 4 milímetros, é muito mais, tem maior tensão angular do que o anel com ciclo. Então, aí a preferência é o anel com ciclo. Então, é o carbocátio primário incipiente é que vai ser o eletrófilo nesse caso. E aí, o anel. Nós temos aqui um anel benzênico ligado ao anel com 5 membros. Tá? E a carbonila nele, obviamente. Aqui, aqui já não é mais uma alquilação, porque a carbonila ela está ligada ao cloro, é um cloreto de acila. Quando tem um cloreto de acila e não um cloreto de alquila, aí é uma acilação. Tá? Vamos dar uma relembrada da acilação, como é que funciona? Então, ó, a acilação pode ocorrer reagindo um haleto de acila ou um anidrido de ácido, sempre com cloreto de alumínio na primeira parte da reação e na segunda parte com água. E aí, então, a gente tem aqui a acilação, tá? Basicamente o mecanismo para o cloreto de acila. Então, vai ocorrer aqui, ó, o par ligante ali do carbono cloro se liga com o cloreto de alumínio, formando o tetraaluminato, tá? Tetracloroaluminato.
e aí vai formar o íon acílio. Aí o íon acílio, né, um dos contribuintes de ressonância dele é interessante porque ele tem a carga positiva no carbono e não no oxigênio. Né? Então ele deslocaliza, então ele é mais estável do que parece, e aí nesse caso sim, ó, aí nós temos o nosso eletrófilo, o ataque da ligação pi do anel benzênico, quebra a aromaticidade, a base retira o próprio e restaura a aromaticidade. Só que, como o alumínio ele complexa com o oxigênio, precisa da segunda etapa, que é colocar água para quebrar esse complexo. Aí forma hidróxido de alumínio e HCl, e aí o nosso produto acilado está livre para ser purificado. Tá? Então, aqui então é o que a gente tem. Então, nós vamos ter o quê? Esse cloro vai reagir com o cloreto de alumínio, vai formar o íon acílio. O íon acílio vai ter a carga positiva no carbono aqui. Ó. E aí, como ele está ligado ao próprio anel, então a gente vai ter uma reação intramolecular. Então, o ataque vai ocorrer aqui. Ó. Vai formar um anel com 1, 2, 3, 4, 5. Como não tem sentido falar em rearranjo carbocátion, então vai formar direto ali um anel com 5 e tem uma carbonila nele. A carbonila aqui ligado, próximo aqui ao anel, inclusive. Tá? E a água é para quebrar o complexo que pode formar. A estrutura é um cloreto de acílio, tá? Corrigido em relação ao exercício ali, a pergunta do exercício. E aí, nesse caso aqui, nós vamos ter o quê? Vai formar o cloro vai se ligar ao alumínio, vai formar o nosso eletrófilo, tá? Nosso eletrófilo. E aí, então, a gente vai ter uma reação, uma reação, como o eletrófilo está ligado ao grupo que está ligado ao anel, tá? Ele vai ter uma reação intramolecular com o iocílio como eletrófilo e a ligação pi do anel como o nucleófilo. E então a gente vai ter aqui, a gente considera aqui a posição da dupla, tá? Mesmo que ela está diferente, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um anel com 6, perfeito, com a carbonila bem próxima ao anel benzênico. E aí, vou lá, sair o nosso produto. Ok? Deu o produto de cada reação a seguir. Então, de novo aqui, ó, vai ter uma alquilação intramolecular. E aqui agora a gente já pode ter, tá, uma primeira alquilação e depois uma segunda alquilação. A reação de alquilação. Como não tem carbonila, não precisa da segunda etapa da reação para quebrar ali, né, o complexo com oxigênio. Nesse caso aqui, então, ó, a gente tem aqui, vai ocorrer o quê? Um complexo aqui cloro-alumínio, vai formar um carbocátion primário, poderia rearranjar para o carbocátion secundário. Só que agora aqui a gente tem que pensar no tamanho do anel. Então, nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O anel com 6 é mais estável do que o anel com 5. Então, nesse caso, o eletrófilo vai ser o carbocátion primário incipiente. Então, a gente vai ter um anel aromático com um ciclo de 6 ligado a ele. Então, agora a gente tem uma alquilação. Só que agora o anel não está substituído. Mas, o que vai acontecer? Tem dois cloros. Esses dois cloros podem formar carbocátion. Então, vamos pensar o primeiro. Então, forma aqui, o cloro reage com o alumínio e forma o carbocátion secundário. Está aí o nosso eletrófilo. Aí o anel se liga funciona como nucleófilo, reage com o eletrófilo, a base retira, restaura a aromaticidade e voilà, nós temos esse grupo aqui ligado aqui, tá, com esse cloro. Nesse caso aqui, o cloreto de alumínio pode reagir com o cloro e formar o segundo carbocátion secundário. Tá? E aí, então, a gente vai ter aqui, ó, vai ter o anel aqui ligado. 1, 2, 3, 4, 5, mais o anel, tá? A ligação pi do anel que vai vamos dizer assim, reagir com o eletrófilo, que é o carbocátion. Então, a gente vai ter um ciclo de 6 com duas metilas ligadas próximos ao anel. Tá? Então, está ali o nosso produto. Ó. Um ciclo de 6 e as metilas ligadas próximo ao anel. Pode ver, essas duas metilas aqui aparecem
aqui. Tá? Complete os reagentes necessários junto às setas. Então, nós temos aqui, nós já vimos essas reações, né? São as 5 reações que podem ocorrer com o anel benzênico. Então, aqui com bromo, que a gente vai precisar. Tá? Basicamente, vamos dividir, inclusive, em 2 partes para poder responder. Tá? Até porque, voltando aqui, nós temos aqui essa parte aqui de baixo, tá? Que trabalha com ácido composto. Então, depois a gente chega até ele e essa parte vai na segunda etapa, tipo o item B. Tá? E agora sim, eu vou com bromo, então é bromo e o seu ácido de Lewis. Então, tá ali, bromo e brometo de ferro. Tá? Para cloração, cloro e seu ácido de Lewis. Então, tá ali, cloro e cloreto de ferro 3. Tá? Aqui, para nitrar, vai ser o ácido nítrico e o ácido sulfúrico para a nitração. Então, tá aí. Aqui, para sulfonar, ácido sulfúrico, pode ser ácido sulfúrico em trióxido de enxofre, tá? Ácido sulfúrico e, obviamente, com aquecimento. Tá? Então, tá com aquecimento. Aqui, alquilação de fibra crética. Como não é etila, sossegado. Tá? Cloreto de etila, cloreto de alumínio, resolve o problema. Tá? E aí, então, feito. E aqui é uma acilação, então, cloreto de acila, com cloreto de alumínio na primeira etapa, e a segunda etapa tem que ter água, senão não quebra o complexo com o oxigênio da carbonila. Beleza, agora então, as próximas reações vão ser reações com os substituintes do anel, tá? Com os substituintes. Então, vamos dar uma revisada como é que é as reações com os substituintes do anel. Então, a alquilação, por exemplo, do benzeno por acilação-redução é uma forma de inserir uma cadeia linear no anel sem que haja produto de rearranjo. E aí, nesse caso, primeiro acilas, depois faz uma redução da carbonila, e aí tem-se aí com excelentes rendimentos uma cadeia linear ligada ao anel. Essa reação com a carbonila também pode ser utilizada uma amálgama de zinco, mercúrio, HCl com aquecimento, chamada redução de Clemmensen, ou em meio básico, tá? Uma chamada redução de Wolff-Kishner. Tá? Então, são necessárias aí as reações. Tá? Então, aqui mostra, inclusive, interessante que um pode preservar, pode reagir com os 2 compostos, 2 grupos substituintes ali, e o outro não. Tá? E também é possível reações de acoplamento, né? Reação de Gilman, a alquilar, a de Stille, a de Suzuki, tá? Então a gente pode tomar. E tendo o anel, tá? No anel ali, no substituinte, um grupo que possa sofrer uma reação, por exemplo, substituição nucleofílica, pode colocar qualquer nucleófilo ali nesse grupo lateral. Tá? E, além disso, pode também fazer uma eliminação a partir de uma base volumosa, base forte, por exemplo. Tá? E os grupos também podem ser reduzidos a partir de hidrogenação, tá? Com níquel, com paládio, o próprio anel pode ser reduzido em condições bastante drásticas, assim como pode sofrer oxidação, formando aí ácidos carboxílicos utilizando permanganato de potássio e ácido em 2 partes, né? Ou direto em meio ácido ou de cromato de sódio, tá? Oxidação enérgica. E é possível também o tempo benzílico para essa oxidação ocorrer, tá? E ela leva sempre a ácido benzóico. Se eu quero parar antes, é interessante usar um dióxido de manganês, e aí nesse caso é possível formar, por exemplo, uma acetona a partir de um álcool, tá? Ou um aldeído a partir de um álcool. E a redução também de grupo níquel para grupamina, utilizando estanho e HCl, e a redução também a partir de hidrogenação com paládio e suportável de carbono ou sulfeto de
amônio, aí é uma redução seletiva. Tá? Então, vou lá, vamos voltando. Então, agora, dando continuidade, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui agora que a carbonila virou um grupo alquilo, então houve uma reação de redução. Tá? Nessa reação de redução, então pode usar ali a amálgama de zinco com HCl, tá? Ou usar ali a redução de Wolff-Kishner em meio básico, Clemmensen e Wolff-Kishner. Tá? Outra redução aqui também é uma redução, tá, da carbonila, formando um álcool, tá? Formando um álcool. Dando sequência aqui, então, agora uma oxidação formando o ácido carboxílico. Tá? A gente pode ver um dicromato de sódio meio ácido de aquecimento. Tá? Ou aqui no caso, a bromação, e aí a bromação de hidrogênio no carbono benzílico. E aí, então a gente pode trabalhar com a NBS em água oxigenada e aquecimento, então broma. E aqui, finalmente, a redução do grupo nitro para o grupo amino. A gente viu ali na revisão, tá? Usando STAN e HCl. E a segunda etapa, meio básico, vai poder ser uma hidrogenação também, que reduziria a grupo amino. Então, ali, como eu havia dito, assim, pode ser uma hidrogenação com paladio suportável em carbono. Agora, aqui, então, a gente pode transformar o grupo amino em o grupo azo, o azo benzeno. Nesse caso aqui, ó, tem que usar o nítrico de sódio, HCl, e a temperatura a 0 graus Celsius. Então, a temperatura é importantíssima, senão a reação não vai. Tá? Na próxima sequência agora, então, a gente tem que, partindo daqui, tá, reagir aqui, formar uma hidroxila. Tá? Formar uma hidroxila. Nesse caso aqui, então, a gente tem o bromo. Tá? E aí, então, podemos utilizar aí uma base, tá? Ou um hidróxido como nucleófilo. Então, uma SN2, faz um ataque aqui, o bromo sai e está feito. Tá? A redução aqui, ó, que ocorreu aqui, uma oxidação, na verdade, né? Formando o ácido carboxílico. Então, uma oxidação a gente sabe que é utilizar ou o dicromato de sódio ou permanganato, tá? Depende, é uma questão de escolha para essa redução. Vamos seguir agora para transformar em estireno aqui, ó, qualquer um desses dois aqui, tá? Nesse caso aqui, então, podemos reagir com o ácido sulfúrico, fazendo uma eliminação, tá? E aí levar ao estireno. Ou aqui, no caso do bromo, uma tercrotila numa eliminação. Tá? Também uma eliminação, só que usando uma base. Tá? Usando uma base. Na sequência aqui, agora falta o que? O estireno. Tá? Pode vir tanto para um brometo numa adição anti-Markov-Nikov, ou a formação de um álcool também anti-Markov-Nikov. Tá? No brometo, então a gente só vai ter, tem que ser HBr com peróxido, senão não vai, o bromo ele entraria aqui, e aqui no caso, se fosse com água e ácido, a hidroxila entraria aqui. Então pode ser, então, a gente vai poder utilizar o quê? O borano, primeira etapa borano, segunda etapa, água, um peróxido em meio básico. Tá? Aí, feito. Então agora, vamos dar uma relembrada, né, nas reações com ácido composto. E no caso do ácido composto, aqui, ó, sais de diazono, bem interessante sinteticamente, porque o nucleófilo pode substituir, tá, o diazônio ali no anel. Tá? E aí, nesse caso, o mecanismo é diferenciado. E aí, então, como é que a gente transforma? A gente viu aqui, usando o nitrito de sódio HCl a 0 grau, tá ali o sal de diazônio produzido. Tá? A reação de Sandmeyer, aí a partir do sal de diazônio, usar sais de cobre, então, brometo para brometo de cobre 1 para bromar, cloreto de cobre 1
para fluorar, tá? Ó, cianeto de cobre 1 para colocar um grupo ciano, tá? E ele é bastante útil, a reação de Sengmeyer, tá? Em termos sintéticos, tá? Utilizando o ácido composto. Se eu quero colocar iodo, daí não vai ser um iodeto de cobre, mas sim um iodeto de potássio. E se eu quero adicionar flúor, então a gente usa aí o tetrafluoro ácido tetrafluoroboro, tá? Para poder, que é a chamada reação de Schimann. Reação de Schimann. E aí, então, insere um flúor. Tá? Ainda é possível sintetizar fenóis a partir de ácido composto, utilizando ácido diluído, ou aqui esse óxido de cobre 1 com nitrato de cobre 2 e água também é possível. Bom? E é interessante aí o sal de ozônio, inclusive, para produzir alguns compostos que dificilmente seriam produzidos por conta da orientação desse composto no anel, como ele orienta a entrada do segundo e do terceiro composto no anel. Então aqui a gente tem o que? Eu quero flúor. Eu já viu, então vamos usar aqui o tetrafluoroboro, ácido tetrafluoroboro. Tá? Cloro, então a gente vai usar a reação de Sengmeyer com sal de cobre. Então, o cloro, cloreto de cobre. Tá? O bromo, Sengmeyer, cloreto, brometo de cobre 1. Iodo já não é Sengmeyer, sim o iodeto de potássio. Tá? Aqui já Sengmeyer me ajuda, que é o cianeto de cobre. E aqui transformar em fenol, então pode ser em meio ácido diluído, tá? E aquecimento. Tá? Nesse caso aqui, aqui também, para formar, retirar o grupo ácido, então o ácido hipofosforoso, tá? Então ele retira o grupo ácido. E finalmente aqui eu quero transformar essa nitrila em um grupo amino. Tá? Nesse caso aqui, então, é uma reação de redução com hidrogênio paládio, que o paládio suportado em carbono. Bom, nossa referência bibliográfica Paula Bruce, volume 2, e o Manual de Soluções e Guia de Estudos também da Paula. Danke für die Lust. Obrigado pela atenção em Afrikaner. Soli Gil Glória.